Boa tarde, crianças. Boa tarde, família. Hoje é dia de atividades complementares de língua portuguesa e a atividade dessa semana será realizada no livro didático. Peço que vocês peguem o livro didático de vocês, de língua portuguesa, e abram ele na página 81. Nós vamos fazer a página 81 até a 84. Vamos lá? Então, como eu falei com vocês, vocês vão fazer páginas 81, 82, 83 e 84. Certo? Primeira coisa que nós vamos fazer é fazer a leitura aí de um poema escrito por um mineiro, Bartolomeu Campos de Queiroz. No poema, vocês vão perceber que o autor, ele vem brincando aí com as palavras, assim como a gente fez na atividade do PET, né? Que a gente fez troca de palavra, troca de letra para formar novas palavras. Então, vou fazer a leitura, vocês vão fazer a leitura mais vezes, tá? Porque depois tem a parte aí da oralidade que vocês vão fazer em casa com alguém da família. Joaninha, Bartolomeu Campos de Queiroz. O boi boicota, a vaca avacalha, a aranha arranha, a pulga pula, o grilo grita, a foca fofoca, a girafa gira e a galinha prega e alinha, com agulha e linha, as bolinhas da Joaninha. Então, percebam aí que tem palavra dentro de palavra. Vou dar um exemplo para vocês. No primeiro verso, né? Porque se é um poema, a gente sabe que ele tem versos e estrofes. Então, olha lá. O boi boicota. Percebam que na palavra boicota, nós temos a palavra boi. Nós podemos retirar de dentro da palavra boicota a palavra boi. Assim também na a vaca avacalha. Na palavra avacalha, nós retiramos aí a palavra vaca. E assim acontece em todo o poema, tá? Vocês façam mais vezes a leitura e vamos conhecer um pouquinho aí a história do autor. Bartolomeu Campos de Queiroz, ele nasceu em 1944 na cidade de Pará de Minas, Minas Gerais, e morreu em 2012 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi autor de poemas e histórias para crianças e jovens, tendo publicado mais de 40 livros. Foi também educador e crítico de arte, um ativista a favor da leitura e da literatura. Isso aí é uma biografia. O que é uma biografia? É uma pequena parte, né, da história do autor. Biografia é isso, contar a vida de alguém. Essa é a biografia do autor do nosso poema, certo? Então agora nós vamos fazer aí, ó, vocês estão em casa, né? Se estivesse na sala, vocês iriam fazer aí com os colegas, interagindo com os colegas e com a dona Vanessa. Como vocês estão em casa, vocês vão fazer com alguém da família. Converse com uma pessoa da família. Letra A. O poema que você leu parece ser divertido, triste ou misterioso? Então você vai ler e vai ver. Ele é triste, divertido ou misterioso? Que características do poema faz você pensar assim? Características lá, o que fala no poema e que faz você chegar à conclusão que ele é triste, divertido ou misterioso? Você vai pensar e falar aí com alguém da sua família. Agora nós vamos registrar aí as nossas atividades. Lá no poema, vocês vão pintar de amarelo o título e as outras palavras que rimam com o título. Qual que é o título? Joaninha. Você vai pintar de amarelo a palavra Joaninha e vai pintar também de amarelo as outras palavras que rimem com a palavra Joaninha. Palavra que rima são palavras que têm o mesmo som final, que terminam igual. E depois vocês vão pintar na letra B. Pinte de verde a palavra aranha e a outra palavra que rima com ela. Certinho? Número 3. Vocês vão marcar um X. Neste poema, as rimas aparecem. De que forma que as rimas aparecem lá no poema? Em versos diferentes. Verso é cada linha, né? No mesmo verso, em versos diferentes e no mesmo verso. Vocês vão ver se aparece em versos diferentes, no mesmo verso, ou em versos diferentes e no mesmo verso. Vocês vão ler lá e vocês vão descobrir fácil. Número 4. No poema, o autor, ele usa o recurso de repetir sons no início da palavra. Copie os versos em que isso acontece e grife a parte que se repete. Então, como eu disse para vocês, por exemplo, lá no primeiro verso, o boi boicota. Ele iniciou, né? Ele fez a repetição de sons no início das palavras. Boi boicota.
Então, você vai olhar lá quais versos que acontece isso, vai copiar aí no espaço e grifar a palavra que se repete. Número 5. Agora, releia o poema e encontre os nomes dos animais dentro das palavras. Então, na frente aí do nome dos animais tem uma outra palavra. E nessa palavra tem dentro dela o nome de um animal. Assim como lá no segundo verso está falando, a vaca avacalha. Dentro da palavra avacalha, a gente consegue localizar a palavra vaca. Então, vocês vão reler o poema, encontrar o nome dos animais dentro das palavras, né, do poema, e vão contornar, né, fazer um círculo no nome do animal dentro de cada palavra, certo? Agora nós vamos partir aí para uma atividade de produção, de produzir um texto, tá? Nós vamos produzir aí, vocês vão produzir com a ajuda de alguém da família, um poema, tá? Vamos às instruções. Que tal você e mais uma pessoa de sua família brincarem com algumas palavras? Nesta atividade, vamos criar um poema de uma estrofe. Uma estrofe é um conjuntinho, tá? Não está indicando aí a quantidade de versos, mas ele só vai ter uma estrofe, no qual brincaremos com as letras do alfabeto. Planejamento. Então, nós vamos planejar a atividade. Observe a lista de palavras a seguir. Elas são pares que se formam pela retirada, acréscimo ou troca de uma letra. Então, vamos ver lá, ó. Telha, tela. O que aconteceu aí? Houve a retirada da letra H. Tem outras palavras aí que aconteceram também. Substituição, troca. Pelo, belo. Bolha, bola. Fome, come. Some, tome. Martelo, Marcelo, marmelo. Marta, carta, parta. Horta, corta, porta, torta. Lama, dama, mama e ama. Então, houve aí uma brincadeira em tirar, acrescentar ou fazer troca, formando novas palavras, tá? Então, essa aí é uma sugestão de palavras. Se você quiser, você pode usar outras palavras, desde que possam trocar, retirar, acrescentar apenas uma letra, fazendo sentido no poema. Então, aquelas lá são palavras sugeridas. Vocês podem usá-las ou usar outras palavras. Como aquelas já estão prontas, fica mais fácil para vocês usar aquelas palavras lá. Não precisam usar todas as palavras. Vocês vão escolher aí qual palavrinha que vai dar certo no poeminha que você quer fazer. Pense em uma situação que pode ser interessante, pode ser bonita, a situação pode ser engraçada, comovente. Você vai imaginar uma situação aí que você vai colocar no seu poema. Uma situação interessante, uma situação engraçada, uma situação de mistério, certo? Comovente. Você vai ficar à vontade para fazer. Use a criatividade. E escreva o poema de uma estrofe, tá? Uma estrofe. Agora vamos desenvolver. Registre a estrofe, colocando nela as palavras escolhidas. Procurem fazer rimas ou usar sons iniciais semelhantes. Tá? Então, vocês vão escolher as palavras, vocês vão tentar fazer rimas ou fazer como a gente leu lá no texto da Joaninha, né? Fazer com palavras com sons iniciais semelhantes. Tá? Leiam bastante o texto da Joaninha para vocês tirarem uma ideia aí, tá? Mas façam usando também, né, lógico, a criatividade de vocês. Depois que vocês pensarem em tudo isso e escreverem, vocês vão fazer a revisão. Vocês vão observar se as palavras que você escolheu mostram como é possível brincar com as palavras. Então, vocês vão ver se tem essa brincadeira, né, como teve na Joaninha, de trocar a letrinha e formar nova palavra. Avalie se o poema está interessante, original ou engraçado. Lê de novo e vê. Ele está engraçado? Está interessante? Quem lê vai gostar do poema? Veja se há rimas ou sons iniciais semelhantes. Tá? É interessante que ele tenha rimas ou sons iniciais semelhantes. Observe se os versos têm tamanhos equilibrados. Tá? Não pode ter um verso muito grande e o outro verso de baixo muito pequeno. Então, eles têm que estar aí de um tamanho semelhante. Revisem a escrita das palavras, olhem se não tem nenhum erro e façam as alterações se for necessário. Aí vocês vão transcrever, né, o poema de uma estrofe para uma folha com letra legível
e fotografar para enviar. Aí tá falando no grupo, mas é para enviar para a dona Vanessa, tá? E depois a dona Vanessa pode até colocar lá alguns no grupo depois para os colegas fazerem a leitura, né? Imagina que interessante vai ser, né? Depois eu colocar lá no grupo os poemas de vários colegas aí para a gente poder ver como é que o colega desenvolveu o poema dele. Caso queira, grave um vídeo recitando sua estrofe e compartilhe conosco. Então, estou aguardando o poema de vocês e a atividade de língua portuguesa. Bom trabalho, até a próxima. Vou ficar aqui ansiosa para poder ler aí o poema de vocês, que vocês vão usar lá aquelas palavras ou outras palavras, mas lembrando que tem que ter rimas, sons semelhantes e aquela troca, né, de letrinha modificando a palavra. Um beijo, estou aguardando.